Tá começando a marinada e dessa vez o nosso tempero tem gostinho de café. A gente vai falar sobre o universo do café. Eu sou Brenda Caramaschi, jornalista apaixonada por gastronomia. Estou acompanhada por Renata Mastromauro. Dá um oi aí, Rê. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos vocês que estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre café, uma cena que está super bacana aqui em Maringá. E hoje a gente tem aqui 3 convidados muito legais para bater um papo aqui com a gente. Quem está conosco hoje? Temos aqui Patrícia Duarte, apaixonada por café, publicitária de formação, mãe do Murilo e proprietária do Le Petit Café, o primeiro café de especialidade fora do centro de Maringá. Bem-vinda, Paty. Um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre café nesse momento com todos vocês. Bom, Diego Drusch, barista, consultor formado pela Escola Senac de Curitiba e gestão de cafeterias pela Unique Cafés. Jornalista de formação, especializado em mídias digitais e jornalismo na área do café. Escreve atualmente para o portal PDG Brasil, é um portal de café, né, especializado em café. Ele é criador do Manifesto Café, que é um movimento muito legal que tem aqui em Maringá, que fomenta toda a cultura do café, não só aqui, mas em todo o norte do Paraná. Bem-vindo, Diego. Olá, ouvintes, olá, meninas. Obrigado pelo convite também. Vai ser um bate-papo aí bem cafeinado. E, por fim, mas não menos importante, Michel Tamura, publicitário, formado pela Mackenzie em São Paulo, sócio fundador das empresas VQV Eventos e Tamura Alimentos, que trabalha com a marca de cafés especiais Tamura. A produção de cafés está no sangue da família, né, que já percorre 4 gerações, e foi com seu pai, Rui Tamura, que o café especial começou a ser trabalhado na lavoura, né? E você se aprofundou no tema, né, Michel? E se especializou na degustação e classificação. Hoje, ele atua nas frentes estratégicas da empresa com foco comercial e marketing. Bem-vindo, Michel. Obrigado meninas pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e acompanhado aí dessas 2 personalidades do nosso mercado, Paty e Diego. Vai ser um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre café especial com vocês. Para começar, gente, eu quero fazer uma pergunta que a gente estava até aqui falando em off. Vocês são todos comunicadores, comunicólogos, todo mundo passou pela formação de comunicação social? Por que tem tanto jornalista publicitário nesse meio do café, gente? Vai lá, Paty. Tem uma explicação científica para isso? Que aí o pessoal que está assistindo fala, nossa, gente, mas vocês estão falando de café, mas todo mundo publicitário, jornalista, esse povo todo, o que isso tem a ver? Bom, é uma teoria minha, assim, não tem nenhum estudo sobre isso, mas acho que café é muito de se falar, de se comunicar, de demonstrar também todo esse amor que a gente tem, paixão que a gente tem pelo café, a ser levada na mesa dos nossos clientes, né? Então, acho que tem tudo a ver, café e comunicação, Você né? trouxe uma visão tão poética que eu já ia falar uma besteira tão grande, mas não é besteira, né, gente? Jornalista e publicitário, não existe uma redação que não tenha ali um cafezinho pronto. E se não tem, o povo enlouquece. Uma agência de publicidade sem um café, não dá. o povo enlouquece. O Não povo dá. entra em abstinência. Não funciona. Corta outra coisa, mas não corta o café. Exatamente. Corta a verba de outra coisa. O cafezinho você deixa. Exato. E é isso. Redação e agência publicitária que não tem café não existe. Eu duvido que alguém me mostre uma que existe. E jornalista também não fica sem café, publicitário não fica sem café. Eu era uma jornalista que não tomava café, até que o Diego me mostrou que eu tomei café errado a vida inteira. Tomava café borrachudo. Torrado, queimado, né? Talvez acho que é por isso que as pessoas têm uma certa... Algumas pessoas têm uma certa aversão ainda ao café, né? Porque a gente toma um café com uma quantidade de defeitos aí, que tá torrado com uma torra bem escura, e aí para esconder esse amargor a gente adoça. E quando a gente experimenta um café, o café que a gente ainda vai falar sobre, acho que muda muito a percepção, assim, sobre o não gostar de café, né? Não beber café também. Eu não bebia, por exemplo, porque me fazia mal mesmo. Eu tomava e me dava azia, me dava queimação. E falava, é café que me causa isso, então não posso tomar café. Até que eu percebi que não. É o tipo de café que eu tomo. É como ele é feito, é que grão que eu tô tomando. Explica pra gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que é o café bom? E o que é o café que não é tão bom assim que a gente tem que dar uma mascarada nele para conseguir tomar, né? Quem vai nessa? Eu vou tentar responder essa já preparando um café. A gente pode preparar um café? Vocês acompanham a gente preparar um café? Por favor. Eu vou preparar aqui um café gelado, porque tá muito quente. E
O café, tudo que se produz numa fazenda, nada se perde, né? Então, tem o café que a gente chama de commodity, que é um café comercial, industrial. E nesse café vai todo tipo de impureza que vem aí desde da colheita. Vai galho, vai grãos lá com defeito. E os cafés, eles passam por uma categoria. Ó, a gente está com um exemplo aqui de uns cafés. Será que a gente consegue mostrar um tanto aqui na câmera? Aqui a gente tem um exemplo de um café, antes de estar torrado, que tem galho, que tem grãos que não se desenvolve, que tem grãos brocados, né, que são esses com buraquinhos. E no mercado nada se perde. E esse café ele vai para uma categoria que a gente chama de tradicional, que é o café que a gente está acostumado a tomar aí a vida toda, o café mais comum nas prateleiras do supermercado. E aí, quando a gente está falando de café especial, é um café que já tem um cuidado ali desde a colheita, de colher frutos maduros, de ter já um beneficiamento correto, que aí a gente chega num café com grãos perfeitos, com uma pontuação passada por essa classificação e acima de 80 pontos. E aí é um café que você não precisa torrar tanto, você não precisa de uma torra tão escura para esconder esses defeitos. E aí talvez por isso que esse café não te dê essa queimação, né? Não te causa tanta essa irritação, assim, porque é um café que já tem mais qualidade lá já desde do cultivo dele. Eu acho que o interessante de falar de café especial é que a produção ela é tão minuciosa, né? Tão detalhista, toda a parte de produção, que ela vai desde da fazenda, né? Quando a gente está plantando o café. Tem histórias ótimas para compartilhar com vocês de produtores, por exemplo. Enquanto a gente estava fazendo o curso de degustação, o professor trouxe para a gente uma situação assim, trouxe um café para a gente degustar, a gente sentiu notas de banana assim, no café. E aí foi entender a história, de onde que veio aquela nota, porque no meio da plantação do café tinha uma plantação de bananeira e o cara não cuidava daquela plantação, a banana caía, apodrecia, vinha aquele cheiro... Solo. Aquele cheirão de banana e aquele cheiro pegava no café e aí aquilo dava uma nota de banana na produção. Então, é tão minuciosa, assim, é tão cuidadoso todo o processo da cadeia e hoje as pessoas têm acesso na mesa, né? Através das cafeterias, né? Que é o caso lá do Le Petit, que tem o cuidado da produção do café quando ele chega na cafeteria e fazer o café para o cliente, né? Então, se a gente não cuida dessa produção desde do pé do café até a mesa do consumidor, o consumidor não tem toda a qualidade que ele poderia ter daquela bebida, né? Então, são vários detalhes, vários cuidados e por isso que a gente valoriza tanto o cafezinho que chega na mesa dos nossos clientes. E você deu um exemplo até aí sobre a banana, por exemplo, e é quase que o mesmo processo, assim. A gente não come uma banana verde. A gente vai sentir ali um gosto marrento. E para o café é a mesma coisa. E o café especial, ele majoritariamente vai ter só os frutos maduros. E aí quando a gente sente essa complexidade, assim, né? Por isso que a gente tem essa apreciação muito grande também. Porque o café tem essa riqueza sensorial por ele mesmo. É natural, é da própria natureza você sentir grãos que vão ter essas notas de chocolate, grãos que vão ter nota de morango, outros mais cítricos. Então tem a parte tanto que vai mexer com a nossa saúde, mesmo por estar tomando um produto de mais qualidade, e também o de apreciação, e é por isso que o café é um universo de pessoas apaixonadas, né? Diego, você está passando um café enquanto a gente conversa? O cheiro já está subindo Já. aqui, mas Já o mais subiu. legal é que você falou, vou passar um café gelado, né? E aí muita gente associa café com café pegando fogo, café quentinho, café para esquentar. E não necessariamente. A gente está chegando no verãozão e as cafeterias aqui a gente vê que tem um cardápio extenso ali de bebidas geladas com café. E não é nada de outro mundo. Eu consigo fazer em casa numa boa, inclusive, também, e ter essa experiência do café gelado, né? Esse, por exemplo, eu vi que você tem até uma laranja ali junto com os cubinhos de gelo, é isso mesmo? Isso. Aqui eu quis fazer um café gelado extraído já na laranja. Esse café que eu trouxe pra gente tomar, ele já tem notas mais cítricas de laranja, e aí eu quis dar uma potencializada nesse sabor e extrair ele na fruta. E tudo isso é possível. A gente desenhou mesmo há muito tempo essa forma de tomar café só quente, e muitas culturas veio trazendo a possibilidade de tomar café gelada, como Holanda, o Japão toma café gelado desde a década de 90 fortemente, e aí a gente percebeu que isso é possível, que isso é gostoso também e combina muito com Maringá, que é uma cidade super quente. Eu estou extraindo aqui um café, a gente meio que improvisou aqui no estúdio, né? A gente tentou fazer a forma correta toda.
eu estou extraindo um café que você pode fazer na sua casa mesmo, numa melita, extraindo ele já direto no gelo. Geralmente o café gelado ele também tende a potencializar esses aromas, os sabores que o café tem. E é muito bom, é muito gostoso. Diego, você falou que a pessoa pode fazer em casa, né? Existe uma fórmula certa de quantidade de pó para quantidade de água? Porque eu estou vendo que você está aí com uma balancinha, né? Existe uma formulazinha que a pessoa pode fazer em casa que não vai ter erro? O café é de mercado mesmo. Sim, a gente dentro de uma cafeteria, numa operação de cafeteria, a gente vai ter um cuidado muito maior para a gente ter consistência e padronização no que entrega para o cliente. Mas se em casa você, por exemplo, não tem todos esses aparatos, o mais importante, eu já digo para quem gosta de café, é ter um moedor. O mais legal é você ter um moedor para moer o seu café na hora. Mas se você não tem uma pescoço de ganso como essa para um controle de fluxo de água, uma balança, você pode ir por medida de colher, uma colher de sopa tem aí 10 gramas, você pode tentar ir com fluxo menor de água, mas é legal tentar encontrar, em casa mesmo, uma receita, um preparo que te agrade mais. Não existe regra, existe o que te agrada mais. Então, a gente pesa porque a gente é profissional, trabalha com isso, já vem com essa cultura de cafeteria, mas isso não pode impedir ninguém de tomar um café de qualidade, né? Isso não pode ser bloqueio para uma pessoa ter acesso ao café de qualidade. Acho que uma coisa que é legal, agora que eu estava pensando, né? Aqui a gente tem tanto o Diego, que é barista, né? É profissional do setor e tudo mais. A Paty, que tem a cafeteria, né? Que tem um empreendimento, que atende os clientes também. E a gente que trabalha com a marca, né? Do café e a produção. Então, é legal que a gente todas vai as ter, pontas da cadeia sim, aqui envolvida. do plantio, da colheita até ir parar na xícara mesmo, né? Exato. Isso aí. Já que você puxou essa fila, Michel, conta um pouquinho pra gente sobre a história da tua família com o café e como é que você entrou nessa também e tá trazendo esse momento novo que a gente tá vivendo com esse boom das pessoas querendo cada vez mais saber sobre café, consumindo cafés especiais. Bom, a história da minha família em si, ela vem muito com a história da imigração japonesa no Brasil, né? Meu bisavô chegou no Brasil, como vários imigrantes japoneses, foi trabalhar na lavoura de café, e aí eles se deram muito bem, vieram para o Paraná, se deram muito bem com o café e acabaram abrindo uma empresa de compra e venda de cafés, né? Então, em 75, que foi quando teve a geada, né, aqui no Paraná, o Paraná já era um estado que precificava o café no Brasil, a minha família trabalhava com compra e venda de cafés. Tem uma história que meus tios avós me contaram, que meu bisavô acabou indo para o Japão, né, e os filhos ficaram aqui no Brasil e acabaram comprando muito café. Compraram, encheram os estoques ali de café. E aí, no final das contas, veio a geada, acabou com o café no Paraná. E a gente estava com os estoques cheios, né, de café na empresa da família. E aí, vendeu o café, né, cada filho acabou indo para um canto. Então, meu avô foi para Minas, né, e naquela época, a região do Cerrado Mineiro não era uma região que era muito conhecida, né? A gente não falava de café de altitude, a gente não falava... o estado de Minas Gerais não era ainda conhecido como um estado referência no café. E aí meu avô foi para lá, começou a plantar café. Depois, na sequência, veio meu pai, que continuou com a produção do café. E aí ele que aperfeiçoou a produção junto com a equipe, voltando para o café especial, né? Então, desde que eu me conheço assim, como pessoa, eu sempre tomei café bom assim em casa, né? Então não tinha essa referência do café, no café de qualidade inferior, né? Só que não dava tanto valor como deveria, né? Porque como era uma coisa que era do meu dia a dia, eu não tinha essa percepção. E aí, quando eu fui para São Paulo fazer a faculdade, que eu quis fazer meu TCC voltado para introdução de uma marca de café no mercado paulistano, né? E aí foi quando eu fui conhecer as cafeterias, conhecer as grandes marcas de cafeterias, as grandes redes, né, de São Paulo. Fazia meu TCC mergulhado nas cafeterias, e aí foi quando eu comecei a voltar o olhar para a industrialização do café, para a entrega do café na mesa do consumidor. Então, eu voltei mais para esse lado do varejo, e meu pai era da produção, né, sempre foi da produção, da fazenda. Ele que começou a embalar o café, porque a gente tinha alguns amigos que mandavam café nosso para o Japão, então a gente começou a empacotar.
A primeira embalagem do Café Tamura meu pai foi na gráfica e falou assim, eu queria fazer uma marca e uma embalagem para eu poder mandar para os meus amigos. E aí ele foi lá, o cara fez, colocou um símbolo japonês que ele nem sabia o que era. Depois a gente foi se informar para ver o que significava aquele símbolo. Significado era bom, pelo menos? E era bom. Que bom, menos mal. Então não teve tanto problema, mas começou dessa forma. E aí depois já veio a minha fase que eu fiz a marca, fiz embalagem e assim por diante. A gente ainda está com várias novidades, várias mudanças para o destino da empresa, mas eu entendo que esse já é mais o meu papel nessa fase do café aqui, especial aqui na família. Enquanto o Michel falava, você que está só ouvindo esse podcast ouviu vários barulhinhos, que era o Diego servindo o café, colocando ali, porque o café já passou. Vocês, e tá? agora, exatamente, isso que eu ia te falar. Vamos provar esse café, né, gente? Vou colocar a taça aqui. E se você está apenas ouvindo, acessa também o nosso canal do YouTube para você ver esse processo todo e você ver o quanto esse café tá bonito. E aí a gente entra numa super lenda também, né? Porque tem muita gente, cor, né, principalmente, do café. exatamente, eu ia entrar Não nisso. é chafé, é café especial. Exatamente. Muita gente que pode Aí ver isso café aqui bom é achar que é café chá. preto. Café bom tem que ser aquele que eu não vejo o fundo da xícara. Aí isso aí é chafé. E isso é uma lenda muito grande. Não, café bom não tem que tampar o fundo da xícara. Tá tudo bem ser um café mais translúcido, Paty. Você encontra essa resistência um pouco nos clientes também? Sim, né? Como a gente é uma cafeteria de bairro, é muito novo para todo. Aliás, não só para o bairro, para todo mundo ainda é muito novo a história do café especial, né? A gente tem crescido muito, especialmente aqui na cidade de Maringá. Mas ainda quem não conhece, a hora que vê a cor do café, ver, mas isso aqui é café mesmo? É chafé? O que aconteceu, né? Mas não, um bom café, um café de grão especial, um grão maduro colhido ali na data certa, ele tem uma torra média, né? Não é aquela torra extremamente escura do café tradicional de mercado que a gente encontra. Então, o café de mercado ele é extremamente torrado para esconder as impurezas. Para disfarçar essas impurezas, disfarçar tudo né? isso. Então, ele puxa muito esse amargor, né? Um café com a torra média, uma torra um pouco de média para escura, não tem tudo isso de amargor. Então, a gente não precisa esconder defeito porque não tem defeito, né? Então, ele tem uma cor um pouco mais clara do que o pessoal está habituado a tomar em casa, né? Mas isso não quer dizer que ele tenha menos sabor. Pelo contrário, o café especial tem muito mais sabor do que o café tradicional. Eu acabei de provar esse café delicioso que o Diego passou pra foi no gente. improviso, foi no improviso. Faz. E assim, primeiro você começa pelo aroma, né? Você chega ali pertinho. Uma delícia. Que delícia. E a hora que você põe na boca, claro, ele tá mais acentuado porque tem a laranja junto ali, mas você consegue sentir o frutado Ele desse é muito grão. cítrico, muito Exato. fresco. E aí você pega os diferentes grãos de diferentes localidades e é como a uva pro vinho. Você tem diferentes nuances ali, dependendo do grão que você usa. A Paty passou um café para mim do dela, agora há pouco, inclusive, tá lançando café. Agora, eu sei que você também serve café Sim. Tamura na sua cafeteria. Temos a honra de servir café Tamura lá também, mas Super também tá nosso legal. grão de café agora, lançamento. Que agora é de vocês, né? E aí eu vou pedir pra você contar isso pra gente também um pouquinho. Mas o dela, por exemplo, já puxava um pouco mais. Falei, tem um tom mais fechado aqui, um gostinho. O que que é? Ela falou, lembra chocolate. Eu falei, é isso. Tava tentando identificar, tem um quê de chocolate, o outro tem um quê de nozes, de avelã. E você consegue sentir isso, as diferenças dos grãos de café provando isso. E num café comercial, você tem sempre o mesmo gosto, sempre aquele gosto de torrado, né? Aquele gosto mais amargo mesmo. Então, essa torra que não é exagerada, né? E que acaba resultando nessa cor mais clara do que a gente está habituado. Isso também é importante para a gente sentir esses sabores diferentes. É como fruta no pé mesmo, né? Então, cada fruta vai ter um gosto diferente, dependendo da região que você plantar, o jeito que você cultivar. Tô falando bobagem ou é isso mesmo? Isso aí, né? Vamos Vai lá. lá. É isso mesmo. Não fui eu. Agora foi Muito a quinta edição. série a gente tá, Michel. Não quebrem, crianças. Não, eu que comecei puxando a fila, tá, gente? Antes de começar a gravar, eu que já tinha derrubado tudo. Vamos lá, Brenda. É isso mesmo, né? Cada pé de café tem uma história, um local que ele foi cultivado, como ele foi cultivado, traz muito do café, né? Então, por isso que a gente gosta de conhecer o produtor. Pra gente é uma honra ter o café do Tamura na nossa cafeteria, né? A gente tá trabalhando há um tempo, o pessoal gosta muito ali também. E agora a gente está lançando o nosso café, né? O nosso café é um grão do sítio Santa Rita, lá da Serra do Caparaó, na divisa de Espírito Santo com Minas Gerais, né?
Como a gente conhece todos os passos da cadeia produtiva, ele foi cultivado lá, ele foi torrado aqui na cidade de Maringá por uma outra cafeteria também, que é o The Kingdom, aqui na cidade de Maringá, né? Foi tudo uma parceria, né? Então, como a gente chegou nesse grão? A gente queria trazer um pouco da nossa cafeteria para esse grão de café. A gente tem, quem conhece a nossa cafeteria, quem não conhece, deveria conhecer, passa lá no Le Petit, por favor, tá? Na casinha. A nossa casinha, ali na nossa casinha. Quem não conhece a casinha precisa conhecer, gente. Nós trabalhamos com muita parte de confeitaria ali em nossos mini vulcões, nossos cupcakes, bolos. E nosso café traz um pouco disso, né? Ele tem notas sensoriais de chocolate, baunilha, aquela coisa tipo bolo assando dentro de casa, assim, sabe? Então tem esse sensorial mais afetivo, mais aconchegante, assim. E se você quer conhecer todos os detalhes sobre o Le Petit, você precisa assistir o Abrindo a Casa, que é o nosso outro podcast também do Portal Marinando, e que a Paty conta todos os detalhes de como nasceu esse café, o que você encontra lá, e tá sensacional. Já vendi meu peixe aqui, estava fazendo meu merchan, com licença, vamos retomar aqui para o Marinada Rê. E a gente estava ouvindo essa história toda, né, de eu tenho meu café que é plantado em tal lugar, é torrado por aqui, e eu faço a torrefação numa outra cafeteria aqui também. E isso mostra a integração, né, desse movimento das cafeterias daqui, do pessoal envolvido com café, que tem ganhado uma força. É recente, mas é um movimento que cresce exponencialmente. A gente estava conversando em off também antes de começar, e eles todos, os três são amigos, assim, e eu estava sentindo um clima muito legal, assim, e eles falando, não, a galera é toda unida e tal. E eu acho que muito disso tem a ver com o Manifesto Café, né? Que foi o fomentador de tudo isso é o Diego. Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia, porque foi no meio da pandemia, né? No começo da pandemia ali que surgiu essa ideia. Como que foi? Acho que o manifesto, e acho que tudo que eu me proponho a fazer sempre tem muito do que eu sou, assim, né? Então o manifesto nasceu com um retorno meu para Maringá. Eu fiquei 10 anos fora da cidade. Nesse meio tempo foi que eu estudei também para barista lá em Curitiba. E aí eu voltei para cá bem no período de pandemia mesmo e parei de trabalhar com jornalismo, fui trabalhar com café e vi oportunidade, assim, vi que estava abrindo muitas cafeterias e eu nunca consegui deixar a produção de conteúdo de lado. Então, se eu estava fazendo qualquer coisa da minha vida, assim, a comunicação sempre esteve junto. E aí criei um perfil mesmo para fomentar a cultura do café, naquilo de mostrar tanto meu trabalho de barista quanto as cafeterias que tinham na cidade. E acho que isso foi conectando as pessoas, né? Foi uma ponte ali, né? Como um canal mesmo, uma colmeia, assim, conectora. E foi crescendo juntamente com a cena de Maringá, então acho que sim, tem um papel importante, mas hoje eu acho que tudo que existe do meio de café em Maringá é muito uma força conjunta, assim, porque também o meu trabalho não existiria se não existisse as cafeterias abrindo, as pessoas interessadas em trabalhar com café, assim, na cidade, né? E nasceu justamente disso, assim, nasceu exatamente de uma forma muito orgânica com o que o mercado em Maringá estava propondo, assim. A pandemia veio mesmo com um boom de cafeterias, a gente teve no período de 2020 e agora 2022, cerca, assim, eu vou chutar baixo, mas aproximadamente a abertura de umas 10, 15 cafeterias em 2 anos. E cafeterias de cafés especiais, cafeterias de especialidade mesmo, com pessoas se propondo a oferecer a cultura do café, a educação do café, trazer o profissional, o barista para esse protagonismo, né, de trabalhar com café. Então, cafeterias bem específicas, com um produto bem específico, né? Então, a história é meio essa, assim, é meio orgânica. E fora o manifesto, né, que você falou das publicações e tudo mais, esse fomento também houve, eu acho que de 2 maneiras que você teve muita participação. Né? O Diego tá todo modesto aqui, mas ele não precisa dessa modéstia, não. Isso também. Porque eu sei que o Diego ele participou da formação de cardápio de muitas dessas cafeterias que abriram. Inclusive do Le Petit. Inclusive da Le Petit. Deu uma consultoria, então trouxe esse know-how para aplicar tudo isso, para mostrar que o café pode ir além, como que ele pode ser usado em bebidas diferentes, em pratos diferentes, harmonizar com o cardápio, isso é muito interessante. E também com a criação do Maringá Coffee Week, que foi, assim, um marco. As cafeterias, sim, estavam já fomentando, né, crescendo, se unindo, mas depois do Maringá Coffee Week, que foi uma semana, né, para as pessoas com cardápio de preço fixo, uma bebida mais um prato ali, especialidade da casa, para as pessoas realmente conhecerem cafés diferentes e fazer o percurso ali, quantas cafeterias você vai visitar nessa semana.
E isso foi muito legal, porque trouxe um público diferente para as cafeterias, né? Conta um pouquinho da criação primeiro, e depois eu vou pedir para vocês também participarem desse papo, porque eu sei que, por exemplo, o Le Petit nasceu logo depois, ali já entrou na Maringá Coffee Week, foi uma loucura. Mas conta como que nasceu isso do Maringá Coffee Week. Veio com essa visão de ver um monte de cafeterias abrindo aqui em Maringá. Eu morei 3 anos em São Paulo, então também participava muito ativamente do Restaurante Week, que é um evento que tem no mundo inteiro, que junta os restaurantes e eles servem pratos a preço fixo para dar acesso às pessoas ao mundo da gastronomia. E aí o intuito foi mesmo trazer isso para Maringá e, como eu já estava trabalhando como barista, de dar acesso mesmo às pessoas, de trazer mais pessoas para o mundo da cafeteria, do barismo, fazer as pessoas conhecerem um novo café. E eu falei, não, vamos lá, juntar as cafeterias. E a galera topou, foi muito legal. A primeira foi muito pequenininha, a segunda já teve uma aceitação muito maior, assim. E realmente mexeu com a cidade, né? Acho que Maringá é uma cidade carente desses movimentos. Então, quando a gente faz esses eventos, assim, as pessoas abraçam muito e é super bonito de ver. E a ideia veio exatamente disso, dar acesso às pessoas, fazer as pessoas conhecerem mais o mundo do café e trazer elas para dentro das cafeterias. E já você acompanhou isso acontecendo também, né? Acompanhei. Me contei a sua percepção de todo esse boom. O Diego, ele trouxe a ideia do Maringá Coffee Week. Eu não comentei, mas eu também hoje estou como superintendente de turismo aqui da Prefeitura de Maringá. E aí o Diego trouxe o ano passado, um ano que foi muito difícil, a gente estava ainda no meio da pandemia. E eu achei o máximo, porque não só por ser um setor que eu tenho familiaridade, que eu tenho simpatia, que eu trabalho também, mas porque eu realmente enxergava potencial no setor. O Manifesto Café ele veio num primeiro momento apresentando todas as cafeterias que trabalhavam com cafés especiais. Isso é legal, porque você começa a ter um conceito de café especial sendo divulgado. E num segundo momento trazendo um produto que de fato fomentava a economia do setor, né? Então, como o Diego falou, no primeiro ano ele fez, aconteceu e o resultado foi muito bacana. O segundo ano eu fiz questão também de apoiar, né? Não só como empresa, mas como pessoa, né? Uhum. Então eu sempre estive ali tentando... E me corrija se eu estiver errado, nessa segunda também teve um apoio do poder público, né? A prefeitura ajudou a divulgar e tal. Então teve um movimento que englobou a cidade de uma maneira ainda mais forte. O primeiro veio, funcionou, deu certo e aí cresceu bastante no segundo, né? Sim, e aí no segundo ano a gente entrou com apoio institucional, podendo ajudar na divulgação, compartilhando com outros veículos, mas também trazendo esse potencial e essa visão do turismo para o café, né? Então, como a gente falou, tem toda a história da cidade envolvida com café, com a geada de 75, que acabou com as plantações, e a gente enxerga que Maringá hoje vive uma nova fase, né? Então, nós não temos muitas plantações de cafés, mas hoje a gente tem o resultado do café através das xícaras, né, das cafeterias. Então, hoje a gente pode fazer Maringá viver a era do café de uma forma diferente, através das xícaras, através das receitas, através das várias combinações da bebida com a gastronomia, né, que a gente comentou. E eu acho que isso foi o que o Maringá Coffee Week trouxe para as pessoas. Já existia essa demanda, todo mundo ama café, todo mundo começou a explorar um pouco mais esse universo. E aí, no final das contas, puderam externalizar, né, expor nas redes sociais, expor para as pessoas, trazer as pessoas para poder confraternizar de mais um momento com café através desse evento. Então, a gente enxerga com muito bons olhos, porque a gente sabe que é mais uma ação, mais um projeto que difunde, divulga o café especial e torna isso mais acessível para as pessoas, né? Você foi no Maringá Coffee Week? Oi? Você foi? Não fui. Não acredito. Não fui. É mesmo? Verdade. A Brenda foi em todas as cafeterias. Eu fiz o tour, eu encontrava com o Diego, eu chegava lá, ele tava, hoje eu tô nessa cafeteria e tal, eu encontrava com ele lá. Teve gente que gabaritou todo o circuito de Maringá Coffee Week, quando- né? Eu ainda não Foi? gabaritei, mas o Maio. próximo tá aí. Maio agora. Foi Ai, mais. gente, É eu na tava com semana, eu tava do com dia do recém-nascido. café, não é isso? Isso, aconteceu Foi bem na por isso semana. eu tava Literalmente, né? tava com um bebê recém-nascido, eu não estava vivendo. Eu tava grávida ainda. Tava grávida ainda. Tava pra ganhar e tava lá servindo café. Michel, você falou da história do Paraná com o café, né? Eu juntei alguns dados aqui, né? E falando de café aqui no Paraná, ele era o principal produto
paranaense, né? Na década de 60, mais ou menos. A nossa cidade, a história da nossa região Exato. tá ligadíssima à história do café, né? Na década de 60, né, o Estado concentrava cerca de 50% da produção nacional. Era muito forte aqui. E você falou que trouxe alguns números desse ano, mas eu tenho aqui números da década de 60 para a gente comparar. Eram 1,8 milhão de hectares de café, com a média de 20 milhões de sacas colhidas aqui no Paraná, na década de 60. O que você tem de dados atuais aí? Eu até estava comentando, eu fiz uma pesquisa recente, 2022, a produção de cafés no Brasil está estimada em 50,38 milhões de sacas de café. Uma saca é 60 quilos, né, que vale 60 quilos. E aí, só para trazer um outro número aqui que eu acho que vai ser interessante, desses 50 milhões de sacas, a gente fala em torno de 19% disso são sacas de cafés especiais, né? São produções de cafés especiais. Então, dá para ter uma noção do volume de cafés que a gente consome e vende, né? E existem alguns estudos que falam que, inclusive, o café ele tende a faltar assim, para o brasileiro, né? Porque a gente exporta tanto café. A produção ela é grande, mas a gente exporta muito café e geralmente são os cafés bons que a gente acaba exportando. Então, por isso essa nossa briga, né, por tentar mostrar para o brasileiro sobre a qualidade da bebida, sobre a qualidade do café especial e o que a gente perde quando a gente está mandando o café para fora e consumindo só aquela sobra, vamos dizer assim, no mercado nacional, né? Vocês falaram, o Diego citou e a Paty também tinha comentado, de educar o público, né? A gente está educando o paladar, a gente está mudando, mostrando que o café pode ter outro gosto, ser consumido de outras formas e tal. E a Paty teve um desafio um pouco maior, que foi educar o público fora do centro a ter esse consumo. Então, você abriu uma cafeteria fora do eixo central de Maringá, afastado mesmo, no bairro, falando, não, é café no bairro, é uma cafeteria de cafés especiais no bairro. E você comentou sobre isso, eu estou educando o público. Como que é isso, de trazer essa novidade e realmente sentir a aceitação e lidar, né, com o estranhamento, muitas vezes, porque é uma maneira diferente de tomar café, né? Sim, né? O café especial, ele é diferente do que a gente conhece, né? Olha, o que a gente fala pela primeira vez pro café especial para uma pessoa, fala assim, o café da minha avó, porque o café da minha avó é um café especial para mim, né? Mas não claro que o café da minha avó, o café da minha mãe é especial, mas não é nesse sentido afetivo que a gente trata o café especial. Ele é especial porque ele tem uma pontuação a partir da escala SCA, né? E avalia o grão de café, e a partir de 80 pontos até 100 pontos ele é um café especial, né? E a partir daí faz parte do DNA da nossa cafeteria ser um papel educativo ali. Então a gente sempre pergunta para a pessoa, você conhece café especial? Se ela não conhece, ela tem todo um leque de opções ali que a gente apresenta o café especial, apresenta o grão, a gente mostra o que é um café tradicional, o que é um grão especial, a gente moe o grão na hora para a pessoa, que isso faz muita diferença, como o Diego falou, né? A gente apresenta métodos de extração diferentes para ela poder provar. O grão, de repente, ela começou a consumir café especial. Ela gosta de café coado no grão na melita, que é um dos métodos mais tradicionais que a gente tem em praticamente toda a casa do brasileiro. Ou no coador de pano também, que é muito tradicional, né? A partir daí, ela vai conhecendo outros métodos de extração. Eu gosto desse grão de café, gosto desse método aqui. Ela vai começar a comprar o grão na cafeteria, entender que o lugar de comprar café especial é numa cafeteria. Ela vai querer ter os métodos em casa, que é assim que a gente começa, né, a consumir café especial em casa, né? Claro que eu posso consumir café especial no meu método que eu já tenho em casa, né? Mas conforme você vai conhecendo, você vai querendo ter outras oportunidades de café, que é um leque gigante, incrível, que você pode ter na sua casa. E no bairro, isso, claro que se acentua, né? Primeiro que abrir uma cafeteria no bairro, o povo acha que eu sou louca, né? Enfim, Pirou de vez, né? Corajosa. Corajosíssima. Né? Empreender tem que ter muita coragem. Sim. Foi o que a gente estava conversando também aqui nos bastidores, né? Acho que a primeira parte de empreender é ter coragem mesmo, de sair dessa zona de conforto que a gente está e viver algo muito novo, né? Nisso. E viver algo muito novo porque é um mercado muito novo, não só para mim, mas como para todo o mercado em si, né?
Isso de consumir um café especial, como o Michel falou, o café que era especial pra gente era mandado para fora. O pessoal não tinha acesso a isso aqui, né? Ter acesso a isso tão perto de casa é uma novidade muito grande, né? Mas a gente teve uma aceitação incrível do nosso público, tanto de quem já é do bairro e conhecia café especial, que a gente acha que quase ninguém conhece café especial, muita gente na cidade já conhece café especial. Se não conhecesse, não teria tanta essa abertura de cafeteria em Maringá durante tão pouco tempo, né? Não foi só eu que enxerguei potencial nesse mercado, muitos outros empresários também enxergaram esse potencial. E entender também que tem muita gente que está ali, que frequenta até um ambiente que não conhece café especial e que precisa ser apresentado a café especial para ele entender se ele gosta ou não daquilo, né? Primeiro, para a gente entender, a gente estava falando da cor do café. Por que eu gosto, por que eu não gosto do café? Por causa da cor dele, por causa do sabor, a gente precisa entender, né? A gente pode tomar café tradicional em casa e gostar, e pode tomar café especial na cafeteria e também gostar, né? A gente vai, aos pouquinhos, educando, né? Por isso que a gente tem parte do nosso atendimento, parte da nossa formação das pessoas que trabalham com a gente, parte disso também, de ensinar muito sobre café especial para que eles repassem aquilo ali, pouquinho a pouquinho, para quem consome o nosso café. Isso de descentralizar aqui em Maringá já vem acontecendo, né? Antigamente, aí, eu sou meio velha, né? Lá nos anos 2000, o eixo era Tiradentes, né? Todos os bares, baladas, restaurantes, tudo acontecia ali. E, assim, ao longo do tempo, as coisas foram abrindo em outros bairros. Hoje, principalmente com a cena cervejeira aqui em Maringá, as principais cervejarias foram abrindo longe do centro. Alguns restaurantes, muitos restaurantes também saíram do centro. E eu acho que é isso, né? Assim, quem gosta daquilo não vai passar e vou entrar porque eu estou passando. Não, a pessoa vai até aquele lugar porque ele gosta daquilo e ele vai lá para isso, né? Eu acho que estar longe do centro, no seu caso, você perde talvez um pouco disso do cliente passante, né? Exato. Né? Mas, assim, a pessoa vai lá para isso, né? Exato, é o que a gente estava conversando também, né? Existe... O público de café especial, ele está presente o café especial, para quem gosta de café especial, ele está presente em vários momentos da vida, em vários dias da semana. Por exemplo, eu posso morar no bairro e ir tomar café no Le Petit aos sábados, aos domingos, no feriado, com a minha família, com meu filho, chamar uma amiga para tomar um café ali, bater um papo, tomar um café especial. Só que eu também sou a pessoa que trabalha no centro e quero tomar um café especial de forma mais rápida. Então, vou numa unidade de to-go que tem no centro para consumir café especial. Até mesmo os take and goes, né? Estão muito em alta com isso. Passei, peguei meu café, às vezes já fiz até o pedido pelo aplicativo, só peguei rapidinho, fui pro escritório e tá tudo bem. É outro momento, mas eu tô consumindo meu café do jeito que eu gosto. Né? A gente enxerga que existe esse movimento também, né? De você querer consumir um produto de qualidade em vários momentos do seu dia, em várias fases que eu estou, com pessoas diferentes. É muito comum a pessoa ir sozinha a primeira vez, depois voltar com a amiga, depois voltar com o marido, depois voltar com a família toda para tomar um café. Então, a gente percebe que existe esse movimento de que a pessoa quer consumir esse produto de qualidade em vários momentos do seu dia, né? O nosso café é aquele momento que você quer fazer aquela pausa, que você buscou teu filho na escola e quer parar para tomar um café, que você quer trocar aquela ideia com a sua amiga, que faz muito tempo que você não vê, que você quer sair no domingo de manhã e não ir muito longe da sua casa para tomar um café. A gente faz parte desses momentos, mas entende também que ele, em outros momentos, vai visitar outras cafeterias. E existe essa troca muito legal, assim, de clientes que passam lá e falam assim, olha, passei naquela cafeteria lá. Fala assim, você conheceu fulano lá? Você viu o Diego em outro lugar, que dia que ele estava lá? Você tomou o café do Tamura numa outra cafeteria que estava no centro? Então, existe esse movimento muito grande também, né? A gente não pode ser concorrente num mercado tão incipiente como é o nosso, né? Então, a gente tem que se ajudar a fortalecer a cena do café especial na cidade de Maringá. Você falou uma coisa muito legal, que é, ele vai com uma amiga, vai com a família e tal, e a pergunta, né, vamos tomar um café? Ela remete a isso, né, a um encontro, a uma pausa, você sentar para bater um papo. Nunca é só um café, ninguém vai lá, vamos tomar um café, a gente fica de pé um do lado do outro, toma um café. Não é isso, é para você realmente ter um tempo para degustar isso. Acho que o café é um grande convite, né? Ele é um conector, né, de pessoas, assim, né? A história do café acho que tá muito, desculpa já pegar o gancho, tá muito ligada a isso, né? Como
como surgiram as primeiras cafeterias lá na Turquia, eram para ter esse movimento de juntar as pessoas, e aí as pessoas conversavam sobre tudo, né? Arte, política, o café tem disso. Até você perguntou por que acho que todo profissional de comunicação toma muito café. Eu acho que até pelo princípio ativo assim, do café, da cafeína, estimula, e a gente trabalha muito com criatividade, né? Muito com o cérebro, de uma certa forma. Então o café tem isso, assim, esse conector de pessoas. E aí, até já dizendo aí, você nem perguntou, o café especial tem isso de especial mesmo, de ligar toda a produção do café. O café especial faz com que eu, por exemplo, barista, tenha um conhecimento de quem plantou esse café, de quem beneficiou esse café, quem torrou esse café. Então ele tem já um princípio bem humano por trás de toda a produção, né? O café especial traz isso. Tanto no desfrute dele, das relações pessoais, igual você estava mencionando, quanto em toda a cadeia mesmo do café, né? Então ele tem esse diferencial. Essas características do cultivo, que nem você estava falando, né, Michel? A minha família tá no meu sangue. A minha família desde sempre cultivou café. E a gente vê hoje, com esse movimento ganhando força, que desde o cultivo a gente tem realmente causas sendo defendidas. Então a gente tem cafés que são plantados por mulheres. A gente tem cafés que são plantados por comunidades negras apenas. A gente tem cafés cuja parte da renda da venda vai para um projeto específico social. E isso é muito bacana, a gente vê esse movimento crescendo com outros movimentos crescendo junto, né? Isso tem acontecido bastante, né? O café especial ele é, de uma certa forma, um movimento muito político também, né? Ele traz essa intenção de valorizar mais o produtor, do produtor ser mais bem pago por produzir um produto de mais qualidade, de profissionalização, de valorização do barista. Então tem isso também, ele é um movimento muito político, porque ele intenta uma transparência. Eu ia só comentar que eu acho que isso realmente em toda a cadeia tem sido trabalhado, né? Então, a gente fala, a gente não comentou aqui, mas a gente também tem um núcleo, né, de cafés especiais que nós formamos recentemente na Associação Comercial. São empresas que são filiadas à Associação Comercial, todos relacionados a cafés especiais e que se uniram para trabalhar o foco em gestão, né? E aí lá a gente discute algumas coisas como essas. Por exemplo, o que diferencia a marca Café Tamura do Café Razena lá do Gabriel ou do The Kingdom e assim por diante. Cada marca, cada empresa, cada café tem uma história que faz com que o consumidor se identifique ou não com aquela marca, né? Então isso é o que conecta as pessoas. E aí o mais legal é a gente entregar o mesmo produto lá no Le Petit e lá no Bicafé, cada um fazer o mesmo produto com receitas diferentes, de formas diferentes e o cliente ter experiências diferentes, né? Então as cafeterias também vêm carregadas agora com essa personalidade, né? Então até a Paty falou assim, a gente não é concorrente, porque de fato cada cafeteria tem o seu jeito, tem a sua... Tem um perfil diferente, tem o seu perfil, né? E é isso que a gente tem valorizado muito e tentado passar para o consumidor. Eu acho que uma das nossas preocupações hoje, a gente falou muito da expansão e da abertura de várias cafeterias, né? Da expansão do mercado, mas uma das coisas que a gente discute muito no núcleo é exatamente isso, né? A nossa preocupação também com os fechamentos dessas empresas. Então, para que o café ele não se torne mais um frozen de iogurte, né? Mais uma paleta mexicana e vários outros exemplos de mercados que se expandiram muito e depois começaram a retrair de forma muito drástica, né? Então, por exemplo, hoje no núcleo a gente trabalha com essas empresas voltadas para a gestão. Então, um dos pilares que a gente tem trabalhado é esse. Além da divulgação do café especial, que são feitas de várias formas, a gente também se preocupa muito com a formação dos empresários no sentido de gestão. Mesmo aqueles que trabalham com franquias. Então, a gente tem vários colegas ali de setor que são franqueados, né? Eles trabalham com franquias de redes nacionais e mesmo assim eles estão participando do núcleo, trabalhando a gestão deles como empresários dentro do setor, porque a nossa preocupação é a imagem do setor também perante o público. Então a gente quer que o mercado de cafés especiais em Maringá de fato se consolide, que ele aumente, que ele cresça, mas de uma forma sólida, né? Que o cliente tenha essa visão também do setor, de um setor que foi construído de forma sólida, né? Então
Acho que tudo isso acaba envolvendo um pouco, né, Paty? Sim. Desde das ações que acontecem, dos parceiros, dos amigos que se juntam para promover o setor, mas também dos empresários que também se unem ali para poder falar de gestão, trocar a figurinha e entender que a gente está junto no setor e que a imagem do grupo também vale muito para as nossas empresas, né? Você falou da questão de um movimento político também envolvido nisso, né? Questão de causas. E a parte, além de ter uma cafeteria no bairro, então já ir para a contramão ali, né? Também tem uma cafeteria que é dominada ali por mulheres. São mulheres à Exato. frente do negócio. E a gente vê que, assim como a cozinha profissional como um todo, sempre foi um ambiente muito masculino, né? A gente sempre via também muitos baristas homens. E hoje a gente vê as mulheres cada vez mais inseridas nesse mercado. Uma força que está crescendo também no setor da cafeteria, né? Sim, a gente não sou a pioneira na cidade, né? Existem outras cafeterias dominadas por mulheres, inclusive o Bicafé, que é um dos mais tradicionais das cidades. A gestão da cafeteria é a gestão de duas mulheres, duas irmãs, a Cris e a Pamela. É um lugar maravilhoso também, que trabalha em café especial há muitos anos em Maringá, né? E também tive o privilégio de estar à frente do Le Petit Café como uma mulher, encarando tudo isso, né? Uma cafeteria de bairro, uma cafeteria de café especial, encabeçando todo esse projeto. Tenho muito orgulho da história que a gente tem construído até agora. E vocês falaram desse movimento da integração, além do Maringá Coffee Week, que é aberto ao público ali e tal, vocês têm um evento que é com uma periodicidade menor e que eu acho incrível, que fomenta muito também para quem curte café e trabalhar com café, que é o TNT, TNT Pé Vermelho. Explica pra gente primeiro o que é o TNT e como é que ele funciona, porque a gente vê ali, aqueles desenhos lindos, e tem gente que acha que coloca ali uma forminha e tal, e a galera faz isso na mão, né? Então, acho que é uma impressora, uma né? impressora, né? Gente, eu fico de cara. Como que vocês Como fazem? é que desenha, faz? como Como pode que desenhar com uma, desenha? Não, uma é impressionante leiteira, aquilo. né? Outro dia, o meu marido foi tentar fazer em casa, né? Aí ele fez lá, né, a espuminha e tal. Ele falou assim, isso não funciona, gente, é mentira aquilo. Como que eles conseguem fazer isso? Então conta pra gente, como que é? Vai lá, barista. Um barista. O TNT, ele é um evento mensal que a gente faz toda a última quinta do mês. TNT é uma expressão em inglês que significa throwback Thursday night. night. Né? Como se fosse despejando na quinta à noite. E ele nasceu nos Estados Unidos, obviamente, e se espalhou pelo mundo. Ele é uma cultura para unir baristas, e a gente faz esse campeonato com o latte art, com o desenho do leite, né? Que é desenhar com o leite sobre o café. E é possível fazer o que faz aquilo... Não é mentira. Não é mentira, não uma é fake news. impressora. Aquilo é uma técnica, né, que o leite passa pela máquina de expresso, pelo vaporizador, a injeção de ar no leite, né, que vai deixar ele mais cremoso, mais aveludado, e que permite que você, com uma jarra mesmo consiga desenhar ali. Então, toda última quinta do mês, em uma cafeteria diferente, os baristas se juntam para fazer uma disputa de quem vai fazer o melhor desenho. E aí tem todo o fomento das cafeterias, de profissionais que são do café. É quase que uma celebração nossa aí, mensal. E aí todo mês a gente lá tá junto, os baristas estão juntos. E tem acontecido muito legal, assim, as pessoas estão bem ativas participando. E aí é também mais uma ação que finca aí a bandeira do café em Maringá, que faz com que a gente tenha mesmo um respeito na área do café e do barismo na cidade. A gente já está se encaminhando. Pode Não, falar, eu só Michel. ia falar que é mais uma, como o Diego falou, é uma confraternização, é uma união É uma grande dos festa empresários, ali, é uma né? festa. E assim, o mais legal é que a gente enxerga todo o setor, os empresários, as pessoas, os profissionais, de fato torcendo para aquilo dar certo, sabe? Por exemplo, nós não temos cafeteria, mas a gente se colocou à disposição para fazer um TNT, e a gente levou lá para o Parque do Japão, que é um ponto turístico da cidade, para as pessoas terem acesso, para o público ir lá e conseguir ver o evento. Mas geralmente esse evento circula as cafeterias da cidade. Então, o legal é que a gente vai e prestigia, independente de ser o nosso estabelecimento ou ser outro café que está lá, né? Mas a gente faz questão de prestigiar porque a gente acaba conhecendo também todo o setor. Então a gente acompanha, até a gente convida o público para acompanhar, né, as redes sociais, para poder ver as cafeterias que vão estar participando, porque são cafeterias que trabalham com cafés especiais, são lugares novos, lugares que às vezes você não imaginava que trabalhava com café, e você vai conhecer de fato as personalidades do setor, os profissionais que estão ali
atrás do balcão fazendo todo o trabalho, entregando o melhor do que aquele café pode entregar para o cliente, né? E a maioria das pessoas que participam não são nem profissionais do café, assim. Se você pega uma quantidade de barista que vai participar do campeonato, chega ali a uns 20, mas a gente já teve um TNT aí que tinha 150 pessoas. Nossa. Então, os apreciadores, os frequentadores de cafeteria, eles já têm também uma conexão com os baristas, né? Você vai fazendo, você traz pra perto, né, quem gosta de café. A gente parece uma seita. Essa é a verdade, As né? testemunhas do café especial. Exato. A gente Tem um tem minuto o para café ouvir a tem palavra do disso. café especial. A gente tem disso, assim, é engraçado e interessante ver mesmo. Ele conecta, a gente troca muita figurinha. Então, eu como um barista, um outro barista vai na outra cafeteria, leva café para outro provar. O cliente chega com café para você provar também. Então, os Isso é clientes muito de legal. cafeterias vão no evento porque é distribuído todos esses cappuccinos que a gente faz com os desenhos. E é muito legal. E é igual o Tamura falou, junta os donos de cafeteria, quem tem marca de café, patrocina, vira os prêmios para barista. Então, é um movimento bem ativo, assim, com todo mundo que trabalha com café. E todo mês, tem todo mês e é aberto ao público. A gente está começando a caminhar para o final aqui desse podcast. Eu queria falar um pouquinho de gosto pessoal de vocês agora. Exatamente. Legal. Antes de falar, pra falar do gosto pessoal, a gente falou dos grãos diferentes, né? Que tem suas nuances e tal. Mas também tem os métodos de extração diferentes. Também. Né? Então a gente viu, por exemplo, um dos métodos que o Diego fez, preparou pra gente aqui na hora. Queria que vocês dessem uma pincelada. O que é o quê, Não, acho que esses métodos? vamos inverter pra gente entender o nível de café das meninas. Qual que é o seu método preferido? Ah, eu gosto do coado mesmo. Eu sou tradicionalzinha, na melita. Ou na mariquinha ali, né? No Aí, de ó, tá pano vendo? e Já tal. tem dois Vem um métodos. quadro. Já tem dois métodos, Dois melita métodos. e mariquinha. É, eu prefiro até o da mariquinha, porque daí já coa só pra mim ali e tal. Mas eu queria, então, que vocês primeiro explicassem, porque tem gente que nunca ouviu falar desses métodos, e daí me contassem qual que é o método que vocês mais gostam de tomar café, né? Vai lá, Tá. Diego. Vai, por exemplo, hoje eu trouxe aqui uma coar. Esse é um método brasileiro e criado em Pernambuco. Que, É um aliás, método... é lindo é isso, né? Uma lindo. cerâmica. É uma uma peça cerâmica. de decoração maravilhosa. E nunca uma peça é igual a outra. E eu trouxe ele exatamente porque ele é brasileiro. Eu sou muito defensor da cultura brasileira. E cada método de extração vai te dar uma bebida diferente. Você pode estar com o mesmo grão de café, então a forma de preparo vai te dar uma bebida final diferente. A Paty trouxe aqui só uma parte, mas isso é de uma prensa francesa, né? Aquele que tem o êmbolo empurra. Então esse é um método que já é por infusão. Eu não uso papel, por exemplo. Então é um método, outra forma de fazer que vai me dar um O grão café tem que mais tá mais encorpado. grossinho ali, né? Não A é? moagem muda. Tem muita técnica por trás do café que eu acho que para falar num podcast assim levaria muito tempo, né? Porque ele abre muitos leques É mesmo um para curso você inteiro, desfrutar. inclusive o Diego dá esse curso, se você está interessado. Chama lá no Eu manifesto. recomendo, viu? E além disso, né, desses métodos de extração, que nem uma Aeropress, o coador de pano, a gente tem os tradicionais que a gente chama de cafeteria, de clássicos da cafeteria italiana. Essas são as bebidas que saem da máquina de espresso. Então, a gente tem o espresso e as variações que são as misturas com leite, como o cappuccino, o mocha, que já são bebidas à base de É o que eu leite. tomo todo dia em casa, você perguntou, né? Eu tomo em Leite. casa todo dia o expresso, que é a máquina de café expresso. Deixo o grão no freezer. Tá certo isso? Deixar na geladeira e tal? Ou não? Não pode deixar Não o café pode. na geladeira. Olha só! Ele dá umidade. Entendi. Então o seu café já vai dar umidade para ele, como se Então fosse deixa molhar ele. fechadinho ali. Sempre escuro para não Tá. oxidar, não entrar luz e bem fechado. Porque Olha, o café ele vai perdendo as características dele, né? Aroma, o sensorial. Então se você deixar ele no escurinho, bem fechadinho, ele conserva por mais tempo. Entendi. A dica é você usar a mesma embalagem que ele vem, Tá. Não tirar dobra dali, né? ele, guarda E ele deixa ali, bem deixa fechadinho. verdadinho. Sempre ali. lacradinho, assim, pra ele não receber ar externo. Então, ó, já me ensinaram errado, gente. E tem Então, mais vamos uma aqui pra dica aprender também. preciosíssima, que é do método que eu gosto, que eu também não sabia, que é o escaldar antes. O papel. Tanto Ah, no sim, papel isso quanto eu tenho- isso eu no faço de também. pano, Porque sai né? gosto de papel Sim. na bebida, né? Aham. Você que está em casa um dia, teste passar a água no seu papel, né? Na sua melita e beber essa água. Ela tem muito gosto de papel. E aí, como a gente está falando de um café que tem bem complexo, com muitas notas, né? E aí você perde isso, né? Você vai dar gosto de celulose ali para sua bebida. Então isso também é uma dica bem legal, fácil, que você em casa pode fazer com a sua melita mesmo, sempre escaldar antes de jogar o pó de café lá.
E tem muitas variedades de métodos, né, para conhecer, entre esses que são manuais, de uma prensa, um coador de pano, expresso. Eu, como barista, obviamente, tomo muito expresso, porque o expresso ele ainda é controverso no Brasil. A gente é de uma cultura mais de coado, né? Mas o expresso ele consegue concentrar ali muito sabor que o grão tem. Então, a gente que é da área sempre vai tomar um expresso para sentir aquele café. Porém, não é meu favorito também, né? Eu sou muito do café coado. Eu cresci tomando café coado, né? Então, o que eu mais gosto são esses métodos mesmo que a gente chama de percolação, como uma melita, uma V60, a própria coar, que você vai despejar água. Os coados são os que eu mais tomo. E eu tive fases também de tomar o que a gente chama de cold brew, que é que você infusiona o café a frio, que é muito gostoso também. Eu ia perguntar sobre isso também, porque a gente faz em casa também e é bem gostoso, Você é né? cafezeira. Aí ela tava escondendo o jogo. Toma até Eu não cold entendo brew. muito de café. Aí ela Fazer me manda cold uma brew em dessa. casa é Não, um eu nível faço elevado. cold brew Eu em não casa. faço Eu mais, eu faço dou uma amanhã. enjoada. Gente, É, meu marido, tá? Ele vamos que explicar o que é arrasa. cold brew pra quem não é tão cafezeiro assim, veio parar de paraquedas nesse podcast e falou: o que é isso que vocês estão falando? Que cold brew? O que é isso? É um café infusionado a frio. Ao invés de eu usar água quente, pegar água quente que a gente já está acostumado lá e passo meu café, eu vou colocar o pó dentro de um recipiente, vou colocar água em temperatura ambiente e vou deixar ali ela por horas, até umas entre 12 e 24 horas, isso é muito particular também. E aí você vai tomar esse café infusionado a frio, ele não vai passar por água quente. Então você vai, depois que passou esse tempo, você coa ele e toma com gelo. É muito novo pra gente tomar café gelado, né? É Não, uma e coisa é muito muito nova. gostoso. Você pode pegar o mesmo café, fazer ele frio, fazer ele quente, você sente É diferente. outro sabor. O corpo muda completamente muito, diferente. né? Você vai sentir Sim. o mais encorpado e combina muito com a nossa cidade, né? Sim. Nossa cidade é quente, então acho que é propícia para tomar café gelado, né? Como o Diego falou, acho que a gente vai começar a entrar aí em tantos detalhes, porque cada decisão ali na hora de fazer o café, ela influencia muito no resultado da bebida, né? E essa é uma delas. Por exemplo, extração do café frio e ela é quente ali, você extrai propriedades diferentes da bebida. E isso afeta no paladar. Então, tudo isso resulta ali num café no resultado da xícara, né? No resultado da bebida que você tem na xícara. A gente falou de métodos, por exemplo. Eu adoro tomar café na V60, que é um método japonês, né? Mas é muito difundido em todas as cafeterias. Então, todas as cafeterias que trabalham com cafés especiais hoje tem uma V60 para servir ali para o seu cliente, que é diferente da melita. Ele tem a forma com que a água desce no filtro. Isso que eu ia falar, olhando de fora, parece muito igual a melita, muito igual. igualzinho, não tem nada a ver. É muito diferente, principalmente o resultado, né? Exatamente, porque a resistência da água que ela enfrenta ali naquele filtro é diferente. Então, o tempo que o café fica em contato com a água é diferente da melita e assim por diante. E eu acho que o método, como o Diego falou, os filtrados, eles se aproximam muito da forma com que a gente degusta o café também. Tem uma coisa afetiva ali, né? Mas na forma no método de degustação do café, quando você pega um café para fazer um cupping ali e provar ele, você sente mais notas, você consegue sentir mais detalhes da bebida. E aí, cada método vai enaltecer e trazer características diferentes. Então, é muito da receita do café que você está tomando. Vão ter cafés que você vai provar e falar assim, eu gosto desse café na Aeropress, eu gosto desse café na prensa francesa, eu gosto daquele café no filtrado. Então, cada café ele tem uma característica que você explora ele através dos métodos e da forma de preparo. E o seu preferido, Paty? Eu também é igual ao do Michel. Eu gosto muito de uma V60. A gente já trocou essa figurinha há um tempo atrás, né? Me traz um pouco de afetividade também, de lembrar o café que minha mãe passava na melita, né? Mas eu acho que é aquela bebida mais limpa, eu consigo sentir mais as notas e os aromas do café, né? Mais recentemente eu tenho, acho que um novo favorito, que é a Clever, né? Que é um método que leva infusão também e que é muito usado para fazer chá também, mas que também dá para usar para fazer café e dá uma bebida extremamente saborosa. O que é a Clever? Essa eu não conheço. Explica aí pro pessoal. A Clever ela é um porta-filtro onde você faz uma infusão. Depois de um tempo que aquele café está infusionado, você solta uma válvula, posso falar? Uma válvula e ele filtra o café
Acho que é como se fosse Um uma saquinho de chá É como se ali. fosse uma melita com uma Uma tampa mini embaixo. melita. Uma É mini mini melita com uma tampa. tampa, né? Você deixa por infusão durante um tempo. Depois de passar um tempo que você acha adequado ali, tem várias receitas também, várias proporções, né? Você solta a válvula e aquele café é coado de uma vez só. Né? Isso aí. E aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, ficou curioso, quer provar cada um desses métodos, vá lá no Le Petit ou em muitas das cafeterias aqui de Maringá, que cada uma vai ter uma característica diferente, vai oferecer grãos diferentes, métodos de extração diferentes, e é uma desculpa para você sempre voltar e conhecer outras, é claro, para degustar cada vez mais. Tô certa? É isso mesmo? Isso aí. Certíssima. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi excelente. Esse papo poderia se estender por horas, inclusive com mais cafezinho pra gente tomar. Mas se a gente for falar tudo que tem pra falar aqui sobre café, é por isso que o Diego já tem o curso dele ali, que o Tamura continua difundindo a cultura cafezística por toda essa Maringá aí com esse trabalho. E a parte também está fazendo a doutrinação do café especial. Exato. Não só na cafeteria dela, mas rodando por aí também, que eu sei, não é mesmo? Isso mesmo. Pessoal, obrigada, viu? Gente, obrigada mesmo por aceitarem esse convite, estarem aqui com a gente e apostando nesse projeto, né? Que é novo, a gente está aqui, o 3º episódio que a gente está gravando hoje, e assim, muitíssimo obrigado por estarem aqui com a gente. A gente que agradece também, agradece pelo convite, a oportunidade de falar de café aqui também, difundir ainda mais, né, o nosso trabalho, o movimento do café na cidade. Muito obrigado. Obrigado ao Marinada por abrir esse espaço para a gente falar de café especial, né? As pessoas precisam criar essa curiosidade. Quem está ouvindo, quem está assistindo, que ficou curioso, precisa ir conhecer um pouco mais e entender um pouco mais de café especial para sentir, né, no paladar exatamente o que a gente está tentando transmitir aqui nesse bate-papo. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez. Também agradeço pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais de café e não quiser ter em casa para provar, o Le Petit Café está com as portas abertas para receber todo mundo, explicar um pouco mais o que é um café especial, mostrar o grão do café especial, a gente conhecer um pouco mais desse mundo que é muito novo para todo mundo também. Isso aí, a nossa marinada com gostinho de café vai ficando por aqui. Esse episódio teve produção de Renata Mastromauro, co-apresentação de Renata Mastromauro junto comigo, Brenda Karamaschi, e teve também toda a parte técnica de iluminação, captação de som e toda a edição, tudo mais pelo pessoal do... Cadê? Estúdio Adventure, que tá com a gente também. E é coprodutor nessa nossa aventura aqui ao Marinada. Muito obrigada pela companhia de vocês até o final desse podcast. Se você gostou, compartilha. Se você gostou e é cafezeiro também, que nem a gente, já conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu método preferido. E se você ainda não conhece, aproveite para conhecer mais. E agora, vamos dar até de câmera aqui para me despedir e falar o seguinte. Se você não assistiu ainda os outros episódios do Marinada, já dá uma passeada pelo canal, assiste, porque tem muita coisa boa. A gente já falou aqui de pastel, a gente já falou de massas, a gente já falou de pão, a gente já falou de churrasco e a gente vai falar de muito mais coisa legal. Então, se você gosta de gastronomia, gosta de comer bem, não deixe de seguir @Portal Marinando no Instagram e, claro, passear aqui pelo nosso canal. Seja sempre muito bem-vindo e a gente espera vocês na próxima. Fim! Fechou, minha gente. Nossa,